Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mike Shadow e este é o Plantão Yu-Gi-Oh! News. Foi anunciado nessa última quinta-feira as últimas cartas do Booster Pack Blazing Vortex. Esta nova coleção chegará lá no OCG em 31 de outubro, ou seja, neste próximo sábado. E para nós aqui do TCG, chegará em 5 de fevereiro do próximo ano. Bora conferir cada uma dessas cartas, e saiu bastante cartas. O primeiro suporte que temos é uma carta para o deck de Machina. Temos aqui o Machina Unclass Spade, monstro de nível 4 Trevas, monstro do tipo máquina de efeito, 1800 pontos de ataque e 800 pontos de defesa. Seu efeito diz que você pode utilizar os efeitos 1 e 2 dessa carta uma vez por turno, um efeito por nome. O primeiro efeito diz: se essa carta for adicionada para sua mão, exceto por comprar normalmente, você pode especial invocar esta carta. E então, até o final deste turno, você não pode especial invocar outros monstros, exceto monstros do tipo máquina. O segundo efeito comba com o seu primeiro. Ela diz: quando essa carta é normal ou especial invocado, você pode enviar um monstro Machina de seu deck para seu cemitério, exceto esta carta. Essa carta aí pode combar com várias outras cartas de seu arquétipo, já que algumas delas ativam seus efeitos no cemitério. A outra carta é mais uma carta para o Armed Dragon. Temos aqui o Paladin of Armed Dragon, monstro nível 4 Vento, dragão de ritual de efeito, 1900 pontos de ataque e 1200 pontos de defesa. O padrão aí para os ritual de Paladino. Essa carta pode ser ritual invocado com a Mad Dragon Ritual, e você só pode utilizar o primeiro e segundo efeito com o nome dessa carta uma vez por turno. Seu primeiro efeito diz: no início da etapa de dano, se essa carta batalhar com o monstro que foi especial invocado do extra deck, você pode embaralhar aquela carta no deck. A tradução não ficou muito clara, mas deu para entender que você pode embaralhar aquele monstro de volta no extra. E seu segundo efeito diz que você pode tributar esta carta, então especial invocar um monstro vento do tipo dragão de nível 5 ou maior de sua mão ou de seu deck. Este efeito é genérico e você pode trazer outros dragões de vento de nível 5 ou maior. É a carta de ritual deste monstro, Armed Dragon Ritual. Você pode invocar por ritual Paladin Armed Dragon. Você pode utilizar o segundo efeito dessa carta uma vez por turno. O primeiro efeito diz que você pode invocar por ritual o Paladin Armed Dragon de sua mão, tributando monstros de sua mão ou de seu campo, cujos níveis são total a 4 ou maior. E seu segundo efeito diz: durante a sua fase principal, exceto no turno que essa carta foi enviada para o cemitério, você pode banir monstros de sua mão ou de seu lado do campo, cujos níveis sejam 4 ou maior. Então você bane esta carta e, se isso acontecer, especial invoque um Paladin Armed Dragon de seu cemitério. Ou seja, essa carta aí já recicla o seu próprio ritual. A outra carta que temos, essa nova carta, irá combar muito com os monstros Caos, Luz e Trevas. Fluorescence, é um nominho bem complicado. Temos aqui um monstro de nível 4 Luz, do tipo dragão de efeito, 1600 pontos de ataque e 800 pontos de defesa. Seu efeito diz: quando essa carta é normal invocado e enquanto seu oponente controlar um monstro, você pode descartar uma carta. Então envie qualquer número de monstros com o mesmo nome dessa carta de seu deck para o seu cemitério. O segundo efeito diz que uma vez por turno, se essa carta estiver em seu cemitério, você pode fazer com que o atributo dessa carta se torne o atributo Trevas até o final deste turno. Ou seja, você terá aí basicamente um monstro Luz no campo e um monstro Trevas e um outro Luz em seu cemitério, assim já poder invocar os seus monstros Caos. O próximo monstro é um monstro meio que trollagem. Temos um outro nome bem complicado, Amana no Kujaki. Temos aqui o monstro de nível 3, do atributo Luz do tipo demônio Tanner de efeito, 1000 pontos de ataque e 1000 pontos de defesa. Seu primeiro efeito diz que o controlador dessa carta não pode ativar efeitos de monstros que tenham o mesmo atributo desta carta. E seu segundo efeito é o efeito de trollagem. Uma vez por turno, durante a sua fase principal, esse aqui é um efeito rápido, você pode dar controle deste monstro para o seu oponente.
e então mudar o atributo dessa carta para qualquer atributo até o final do próximo turno. Ou seja, você dá esse monstro para o seu oponente, escolhe um atributo, e então durante o turno dele, ou até mesmo durante o seu turno, já que esse aqui é um efeito rápido, seu oponente não pode ativar efeitos de monstros com o atributo desta carta. Mas é claro, temos riscos, já que seu oponente pode utilizar essa carta como matéria aí Synchro, Exceed ou até mesmo Link. O outro monstro que temos é o monstro Pêndulo. Temos o Daika Minari Glycopis. Temos aqui o monstro de nível 4, escala Pêndulo 5, do atributo Vento, do tipo Trovão, Tanner Pêndulo, 1400 pontos de ataque e 1700 pontos de defesa. Seu efeito Pêndulo diz: uma vez por turno você pode dar alvo em um monstro Pêndulo que você controla e um monstro que seu oponente controla. Se isso acontecer, mude a posição de batalha desses monstros. Agora, para seu efeito de monstro, se essa carta for especial invocado de seu extra deck e for utilizada para uma invocação Synchro, bane esta carta. Você só pode utilizar o efeito 2 e 3 com o nome dessa carta uma vez por turno. Seu primeiro efeito diz: se essa carta for normal invocado, você pode alterar a posição de batalha dessa carta. O seu segundo efeito comba logo com esse primeiro, já que se essa carta mudar sua posição de batalha, você pode dar alvo em uma carta mágica ou armadilha virado para cima no campo e então destrua. Agora o seu terceiro efeito diz: se essa carta for destruída na zona pêndulo, você pode devolver uma carta na zona pêndulo para a mão. Em primeira vista, este monstro não pode fazer muita coisa. Partindo agora para as cartas mágicas, temos aqui Archfiend Staffe of Despair, uma carta mágica de equipe. Seu efeito diz que você pode usar os efeitos 1 e 2 com o nome dessa carta uma vez por turno. Seu primeiro efeito diz: durante a sua fase principal, você pode fazer com que todos os monstros que seu oponente controle atualmente perde ataque igual a metade de todos os ataques dos monstros equipados em seu lado do campo, até o final deste turno. Seu segundo efeito diz: se essa carta for enviada para o cemitério enquanto estava equipado com o monstro, você pode pagar 1000 pontos de vida, e então adicione essa carta para sua mão. Eu curti uma ótima carta de equipamento e ela mesmo pode se reciclar. A próxima carta que temos é uma carta de campo, a Blue Fisher. Seu primeiro efeito diz: quando você conduzir a sua fase de compra normalmente, você pode revelar essa carta e então colocar no fundo de seu deck. E se isso acontecer, você compra outra carta. Seu outro efeito diz: quando você comprar uma ou mais cartas por efeito de cartão, você pode revelar uma dessas cartas comprada. E então envie essa carta de campo para o seu cemitério. E se isso acontecer, coloque a carta revelada no fundo de seu deck. E depois disso, compre uma carta. Daí uma carta bastante interessante, que com certeza será utilizada em basicamente qualquer deck. Mas um pequeno detalhe: por ser uma carta de campo, seu oponente também poderá utilizar o seu efeito. Independente dos efeitos que você ativar, essa carta aí pode durar apenas no seu turno, já que seu segundo efeito envia ela para o seu deck. A próxima carta é uma carta Armadilha, um novo suporte aí para o deck de Dream Mirror, que não é mais exclusivo TCG. Temos aqui Dream Mirror Dream Telling, uma carta Armadilha contínua. Seu primeiro efeito diz que você pode embaralhar qualquer monstro Dream Mirror que você controla que se tributa para ativar seu próprio efeito no seu deck, em vez de enviar aquele monstro para o seu cemitério. O segundo efeito diz: durante a sua fase principal, você pode enviar essa carta virada para cima para o seu cemitério. Então coloque em uma zona de campo uma carta Dream Mirror of Joy ou Dream Mirror of Terror, que está banido ou em seu cemitério. E se isso acontecer, especial invoque o monstro Dream Mirror de sua mão, que especifica a carta que você acabou de ativar. Tem uma carta que pode mudar bastante a estratégia de Dream Mirror. Está precisando de uma carta assim. A próxima armadilha que temos é um novo suporte para o Duel Avatar. Temos Duel Avatar Turning, uma carta armadilha normal. Você só pode ativar o primeiro e segundo efeito com o nome dessa carta uma vez por turno. Seu primeiro efeito diz que você pode dar alvo em um monstro Duel Avatar que você controla, e se isso acontecer, destrua. Depois disso, o especial invoque o monstro de seu deck ou de seu extra deck, Duel Avatar,
que tenha um nível original acima ou abaixo do monstro destruído. Seu segundo efeito diz: durante a sua fase principal, exceto no turno que essa carta foi enviada para o cemitério, você pode banir essa carta de seu cemitério, e então dá alvo em um monstro Duel Avatar em seu cemitério. Se isso acontecer, adicione esse monstro para sua mão. Tá aí uma carta bem boa para Duel Avatar, mas se fosse uma carta mágica de jogo rápido, acho que seria bem melhor, mas mesmo assim será muito bem utilizada. A próxima armadilha que temos é o novo suporte para Dadscape, ou aqui no TCG Virtual World. Temos aqui o Virtual World Gate, Zuangul, uma carta armadilha contínua. Você só pode ativar uma carta com o nome dessa carta uma vez por turno, e você só pode utilizar o primeiro e segundo efeito com o nome dessa carta uma vez por turno. Seu primeiro efeito diz: durante a fase de batalha, se você controlar outra carta Virtual World Gate, você pode dar alvo em um monstro virado para cima no campo e mudar sua posição de batalha. E o seu segundo efeito: durante a sua fase principal, você pode banir essa carta de seu cemitério e em seguida dar alvo em um monstro Virtual World em seu cemitério. E se isso acontecer, especial invoque aquele monstro, mas negue os seus efeitos. E então você pode enviar uma carta de sua mão para seu cemitério. Este arquétipo é bastante interessante, já que ele pode combater com vários tipos de cartas diferentes. E com certeza essa carta provavelmente será utilizada a 2 ou 3 cópias neste deck. Agora temos uma nova carta para Ancient Warriors. Temos aqui o Ancient Warriors Saga, em Main Honor, uma carta armadilha contínua. Você só pode utilizar o primeiro e o terceiro efeito com o nome dessa carta uma vez por turno. Seu primeiro efeito diz: se seu oponente especial invocar um ou mais monstro, você pode especial invocar o Ancient Warrior Dragon Token, do tipo Besta Guerreiro, atributo Vento, de nível 1, 15 pontos de ataque e defesa. O segundo efeito diz: se o monstro Ancient Warrior for destruído em batalha, você pode enviar essa carta para o seu cemitério. E o seu terceiro efeito: quando uma carta ou efeito é ativado que dá alvo em um monstro Ancient Warrior em seu lado do campo, você pode banir essa carta de seu cemitério. E se isso acontecer, negativação daquela carta. Além dessa carta te dar tokens, ela pode aí proteger os seus monstros Ancient Warrior, protegendo de cartas e efeitos que dão alvo. A próxima carta que temos é o Electromagnetic Railgun. Seu efeito bastante simples: tributa um monstro do tipo máquina, então dá alvo em tantas cartas no campo para cada 1000 pontos de ataque original daquele monstro, então destrua essas cartas. Ou seja, você tributar um monstro máquina de 2000 pontos de ataque, você destrua 2 cartas no campo. Então no caso, se você tributar um monstro de 5000 pontos, você destrói 5 cartas. É uma carta mais ou menos. E o nosso último suporte, temos aqui o Stytionary Oniclock Linear Accelerator, um nome bem esticado, e também o efeito bem esticado. Temos aqui uma carta armadilha normal. Você pode ativar uma carta com o nome dessa carta uma vez por turno. Seu efeito diz: durante a sua fase de batalha, declare um número de 1 a 6. Então você escolhe o monstro que seu oponente controla. E se o nível do monstro escolhido mais o número de cartas que seu oponente controla for igual ao número de cartas no seu cemitério, então você envie cartas do topo de seu deck para o seu cemitério até o número que você declarou. E se isso acontecer, embaralhe as cartas que seu oponente controla no deck até o número de cartas enviadas do seu deck para o seu cemitério por este efeito. Caso contrário, você irá perder 500 pontos de vida vezes o número declarado. Um efeito bem complicado. Você tem que fazer as contas certinhas para ver se o número de cartas seu oponente controla é o mesmo número no seu cemitério. Essa carta aí basicamente não vai ser muito utilizada, já que ela só devolve cartas do campo para o deck. Bom galerinha, esses foram os últimos suportes de Blazing Vortex. Lembrando que este Booster Pack irá chegar no próximo sábado, no dia 31 de outubro, lá no OCG, e para o TCG em 5 de fevereiro do próximo ano. Se você chegou até aqui, comente aí o que você achou dessas cartas. E não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E curta também as nossas páginas e nossas redes sociais.
sempre com notícias de Yu-Gi-Oh! E é isso, galerinha, eu sou o Mike Shadow e nos vemos na próxima!